hoje o nosso tema é infertilidade. Muitos casais, quando decidem ter um filho, enfrentam dificuldades na hora de engravidar. No Diga Doutor de hoje, nós vamos saber mais sobre as principais causas de infertilidade feminina e masculina. Quando um casal deve procurar um médico? A nossa convidada para nos ajudar com essas informações é a médica Lisiane Bona. Ela é especialista em reprodução humana. Boa tarde, doutora. Tudo Boa bem? tarde, Nayara. Prazer estar aqui falando sobre infertilidade. Aliás, junho também é o mês mundial de conscientização da infertilidade, né? Ah, que bom. Prazer então a gente está em dia, né? Com a questão da doação de sangue. Sim, e com a questão do tema da infertilidade. Então, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E olha, você que está em casa e quer participar aqui do nosso bate-papo, tem alguma dúvida? Aproveita aqui e manda sua pergunta, tá? Que a doutora vai responder todo mundo na medida do possível. Então, o nosso telefone está aí na tela, 8699270783. Bom, doutora, a gente começar logo. O que causa a infertilidade e quais são as principais causas de infertilidade? Vamos começar com nós, mulheres. O que causa a infertilidade nas mulheres? A gente fala assim, 3 grupos de causas, né? As causas femininas, que seriam 30% dos casos, as causas masculinas, que são os outros 30%, e as causas mistas, né? Que são femininas e masculinas, fazendo aí mais 30%, 10% seriam os casos de infertilidade sem causa aparente, né? Na mulher, as principais causas são as alterações tubárias das trompas, né? E as alterações ovarianas, ovulatórias, menopausa precoce, síndrome de ovários policísticos, endometriose também é uma outra grande causa, bem frequente. A gente fez uma lista aí, acho que das 7 causas, as 7 principais causas de infertilidade feminina. Ovários policísticos, menopausa precoce, alterações na tireoide, inflamação das trompas, endometriose, infecções no aparelho reprodutivo e alterações no útero. É isso, doutora? Isso mesmo, certinho. Bom, tem uma outra imagem que a gente pode mostrar aí também em relação a ovários policísticos. Que as pessoas, olha, esse aí, ovário policístico. Explique um pouquinho o que acontece com o ovário policístico que impede a mulher de engravidar. O ovário policístico, na verdade, é uma síndrome, né? Uma doença hormonal endócrina que ela tem uma das características dessa imagem multifolicular que a gente chama de ovários policísticos. Na verdade, é um transtorno hormonal que prejudica a qualidade ovular, a dinâmica ovulatória, os pacientes ovulam menos no decorrer de um ano. São cistos dentro do ovário, doutora, é isso? Na verdade, são pequenos folículos, são os folículos que são os saquinhos que guardam os óvulos. Eles são uma coleção de líquido, que é o fluido folicular, com o óvulo dentro. Então, esses múltiplos folículos, mais de 20 por ovário, a gente fala que confere esse aspecto policístico. Mas, assim, o problema não é exatamente no ovário, pelo menos não só no ovário. É uma síndrome com causas múltiplas e, na verdade, nem completamente estabelecidas como uma causa única. São vários transtornos que começam no hipotálamo, na hipófise, que são 2 glândulas cerebrais, e também no próprio ovário. Uma alteração na produção hormonal, é um defeitinho de fábrica, que eu gosto de dizer, que faz com que a mulher não ovule regularmente e daí isso causa uma dificuldade para engravidar. Não quer dizer que ela não consiga engravidar, ela vai ter mais dificuldade. Mais dificuldade. Ela tem ovulações menos frequentes, né? Normalmente a gente ovula a cada 28 dias, a gente tem 12 ovulações por ano e a paciente com ovário policístico, ela vai menstruar a cada 3, 4, 6 meses. Ela tem poucos ciclos ovulatórios no intervalo de um ano. Isso já cria uma dificuldade. Mas não só isso, a qualidade do óvulo é prejudicada também pelo transtorno hormonal e metabólico da síndrome e a receptividade do endométrio, que é a camadinha interna do útero, onde o embrião vai grudar, ele também sofre alterações do excesso de hormônios androgênicos, enfim, que também dificultam a implantação do embrião e a gravidez. Então, falando em endométrio, vamos falar de endometriose? Sim. A gente também tem essa imagem, que eu queria que a senhora explicasse para a gente. Olha só, fica nas trompas, é isso, doutora? Explique melhor essa imagem, que a gente leigo aqui fica sem entender. Na verdade, a endometriose é a localização anormal do endométrio, que é essa camada de revestimento interna do útero, fora do útero. E aí ela pode estar nos mais variados locais, por trás do útero,
nos ovários, nas trompas, no intestino, no diafragma, enfim, é uma doença extremamente enigmática e bem variável. Nessa imagem a gente vê aí as bolinhas, aí uns folículozinhos assim, no ovário, na trompa. Isso seriam os implantes de endométrio, que é essa camada interna do útero, na trompa e no ovário. E até lá na base do útero, ou é impressão minha? Pode sim, também? Sim, as localizações mais frequentes é exatamente por trás do útero, porque esse tecido, ele reflui pela trompa através da menstruação. E daí ele cola por trás do útero, normalmente, né? No fundo de saco posterior, que a gente fala. É a principal localização. Por trás do colo do útero, mais para a esquerda, depois nos ovários, nas trompas, enfim. A endometriose é uma doença tão individual, a apresentação tão múltipla e enigmática que tem implantes de tecido endometriótico descrito até no cérebro, para você ter uma ideia. Meu Deus, que loucura. Então, agora vamos para as causas, são muitas, né? Mas dá para a gente já passar para a questão das causas da infertilidade masculina? Sim. Porque os homens, ele tem essa barreira, né? Que a mulher, geralmente, ela começa a procurar a causa e só depois o homem vai procurar o médico, né, doutora? Isso. Hoje, na verdade, os parceiros, eles têm se mostrado cada vez mais presentes, isso é muito positivo. Porque, como eu falei, a infertilidade por causas masculinas é extremamente frequente. Quantos por cento? Você fala 30% somente masculina, mas em 40% dos casos a gente tem envolvimento de causas masculinas e femininas. Então, a investigação da infertilidade, ela obrigatoriamente é sempre do casal. Então, vamos lá. As principais causas aí da infertilidade masculina. Hábitos de vida. Quando fala em hábitos de vida, doutora, está querendo dizer exatamente o quê? Fumar, beber? Isso, cigarro, álcool, alimentação rica em alimentos que vão provocar um estresse oxidativo do espermatozoide. O que seria isso? Principalmente massas, doces e carnes vermelhas. Sedentarismo. Outra coisa, até celular no bolso da calça tem uma associação negativa. Deve evitar, então? Deve evitar, porque a onda eletromagnética ela pode ser ruim para o espermatozoide. A gente tem também trabalhos mostrando que poucas horas de sono diminuem a capacidade de engravidar, menos de 6 horas. Bike ou moto por mais de 5 horas por semana também, pelo trauma testicular, pode ser negativo. Até cueca apertada tem trabalho mostrando uma associação negativa. Então, são várias coisas. Também? O calor também, exposição do testículo a altas temperaturas. Ruim. Então, aqui no Piauí é um problema, mas assim, né? A temperatura ambiente ela não chega a ser tão, né, impactante. Mas quando você senta ali na sela de uma motocicleta, né, por muitas horas, isso pode sim. Aí eu vi outra causa, varicocele. O que é isso, doutora? Varicocele é uma dilatação das veias do testículo, da bolsa escrotal, né? Na verdade, é como se fossem as varizes que a gente tem nos membros inferiores, nas pernas. Lá na bolsa, né, testicular. Então isso dificulta também Isso dificulta porque ela aumenta a temperatura local e isso gera um dano, um estresse ao espermatozoide. Quais são as outras causas, assim, que são importantes? As causas masculinas, na grande maioria, de verdade, elas são idiopáticas. Idiopática quer dizer que elas não são identificadas. Mas, assim, varicocele é uma causa bem frequente, muito frequente. Alterações hormonais também, os hábitos de vida, alterações genéticas também. As alterações genéticas, infelizmente, a gente não tem um grande painel estabelecido para identificar como as etiologias, mas algumas coisas a gente tem através do exame diagnóstico para identificar essas causas. Doutora, tem um exame chamado espermograma, que ele vê a questão da qualidade do espermatozoide. Mostra aí a imagem do espermatozoide, porque tem a questão da motilidade, não é isso? Isso. É a velocidade que ele se move, né, dentro do útero. Isso. Então, explica um pouquinho para a gente essa questão da qualidade do espermatozoide. O espermograma, a gente gosta de falar assim, que a produção dos espermatozoides ela é como se fosse um filme. E o espermograma é uma foto daquilo que acontece, certo? A gente pega ali um ponto, né, uma avaliação pontual, certo? Eles avaliam vários parâmetros, quantidade, volume do sêmen, a quantidade de espermatozoide, concentração por ml, a movimentação desses espermatozoides, a forma deles, a vitalidade. Então, na verdade, são vários parâmetros de avaliação.
A movimentação é uma das coisas que você falou, que ela é apreciada através do espermograma, e a gente classifica mesmo quanto em 4 graus de motilidade, mais ou menos assim. Doutora Elisiane, a gente conta muito com a participação dos telespectadores. Já tem 4 perguntas já selecionadas. Então vamos lá, pode soltar aí, por favor. Olha, a Manuele, ela é do Renascença. Boa tarde, Manuele, qual o risco de engravidar aos 42 anos de idade? Essa é a pergunta da Manuele. Olha, Manuele, a taxa de fecundidade, né, a chance de gravidez aos 42 anos, ela é realmente baixa. Ela fica aí em torno de, no máximo, 5%. 5% só, doutora? Na verdade, o processo isso reprodutivo... para a mulher que não tenha nenhum tipo Para a mulher que não problema. tem, só pela idade. A idade é o principal marcador de chance de engravidar, né, Yara? A gente fala que antes de 35 anos, quando a gente tem o maior potencial reprodutivo, a nossa chance de engravidar por ciclo natural é em torno de 20% a 25%. Então, veja como é baixa, né? O processo reprodutivo humano, ele, na verdade, ele é muito falho se você comparar com outras espécies animais. Então, 42 anos, a gente tem uma chance aí máxima de 5%. 3%, 5% é uma chance baixa. Então, a idade ideal para a mulher engravidar seria antes dos 35 anos? Antes dos 35, porque a gente nasce com um número de óvulo e a gente vai só perdendo ao longo da vida. Então, os que vão ficando em menor número e numa qualidade diminuída. E isso dificulta a gravidez. Então, vamos lá para outra pergunta. É da Maria Clara, do bairro Dirceu. Meu útero é virado. Gostaria de saber se impossibilita engravidar? Não, isoladamente, a posição anatômica para frente ou para trás do útero, ela diz que é emborcado, né? É virado, retrovertido, né? Eu tenho esse útero dessa forma. Isso não é causa isolada de infertilidade. Na verdade, quando ele acontece por consequência, por exemplo, de uma doença como a endometriose, que a endometriose ela faz essa retroversão do útero acontecer, a gente acaba tendo uma dificuldade, mas não somente pela variação anatômica da posição, mas por uma doença de base que seria a endometriose. Vamos para outra pergunta, gente. Tem muita pergunta, eu também ainda tenho um monte de pergunta aqui. Nayana, do Horto Florestal. Boa tarde, Nayana. Olha a pergunta dela. Por que o útero de Delfo, é isso, doutora? Isso. Pode dificultar para engravidar através de inseminação? O útero de Delfo é como se fosse um útero duplo, certo? São 2 úteros coladinhos um no outro. Então, a paciente tem 2 úteros, tem 2 colos do útero e tem uma vagina. Então, normalmente, esse colo do útero, que é por onde a gente tem que entrar com o catéter para depositar o sêmen lá dentro, que é o processo de inseminação, ele é dificultado por essa alteração anatômica. Em vez de um colo bem visível, a gente vai ver 2 meio desarrumados lá na vagina. E aí você não sabe para qual não, colo? A gente sabe. Tem como... Tem sim, cada colo é o orifício de entrada para uma banda de útero, né? Para um útero, na verdade, e o bebê vai se desenvolver em um desses úteros? Isso, é uma gravidez normalmente que exige maiores cuidados, é uma gravidez de maior risco, exatamente por uma diminuição da amplitude da cavidade, por uma receptividade do endométrio que normalmente vem alterado nas pacientes que têm o útero mal formado. Então, é uma gravidez que exige mais cuidados, muito repouso. Vamos para outra pergunta. Olha, é a pergunta da Jaqueline de Parnaíba. Oi, Jaqueline, boa tarde aí para vocês que moram em Parnaíba, no nosso litoral. A pergunta dela é a seguinte: gostaria de saber se quem tem útero bicorno, é isso? Bicorno. Tem dificuldade para engravidar. De já, obrigada. A gente aqui agradece, viu, Jaqueline? Jaqueline, tem sim. Na verdade, que é útero bicorno é um útero tipo coração. Ele é dividido ao meio, só que ele tem um colo único. Colo como se fosse os meus polegares. Então, ele é um útero coração. O útero normal, ele é assim. Ele é como se fosse uma pera, né? O útero bicorno, ele faz isso. A gente tem uma trave no meio, na parte superior, que divide o útero em 2. Porém, a gente tem um colo só, diferente daquele de Delfo. Mas também é uma malformação uterina que se associa com mais dificuldade para engravidar e com mais abortamento, mais complicação obstétrica. Doutora, quando você falou dessas chances aí, quando veio aquela pergunta dos 42 anos, a chance de engravidar é de 5%, aí eu fiquei questionando, pensando, muitas mulheres acabam retardando, principalmente agora que a gente no mercado de trabalho, essa gravidez. Quando vai buscar, vou tentar engravidar, já está com uma janela muito pequena, né? Sim. Então, qual é a dica para essas pessoas?
Olha, a grande dica é a preservação de óvulo, né? Você hoje tem a oportunidade de congelar os óvulos antes que essa perda, né, relacionada com a idade aconteça. Preferencialmente até os 35 anos, que é onde a gente tem aí a maior população de óvulos de melhor qualidade. Ou seja, procura um serviço especializado, congela esse óvulo. E quem não tem dinheiro para fazer esse tipo de tratamento, doutora? Nayara, aí aperta, porque realmente esse processo ele tem um custo. Infelizmente, ele não é acessível da forma como a gente gostaria que fosse. Né? Mas dá para fazer, divide aí, sei lá. Então, assim, procura engravidar antes, né, gente? Isso, Se você tem certeza que você quer ser mãe. A grande dica é engravidar na idade considerada ideal, né? Completar a família até 35 anos. Até 35 anos, Até 35 né? seria o ideal. Doutora, e quanto que deve procurar já ajuda? Por exemplo, tentou engravidar naturalmente, 1, 2, às vezes espera 1 ano, 2 anos. Até quanto tempo você deve esperar ou quanto você deve dizer assim, não, já tem que procurar um médico? Na verdade, 1 ano de vida sexual regular, quando a mulher tem menos de 35 anos, não aconteceu a gravidez, já é hora de procurar. Se a paciente tem mais de 35 anos, 6 meses. 6 meses não engravidou, já tem indicação de investigação e tratamento. E naquelas pacientes que já têm um transtorno, né? Por exemplo, a paciente com ovário policístico, que não menstrua, né? Paciente com endometriose, 3 meses, 6 meses, aí já convém também a investigação. Tem mais 2 perguntas, vamos lá, pode soltar as perguntas. É da Carmen, do bairro Acarape. Endometriose pode causar infertilidade? Vamos já colocar outra pergunta da Ellen Cristina, já anotou aí, né, doutora? Ela é do Cristo Rei. Boa tarde, Ellen. Qual o tratamento para quem tem endometriose? Pronto, uma pergunta já seguida da outra. Então, endometriose, ela se associa sim com infertilidade. 40 a 50% das pacientes com endometriose têm dificuldade para engravidar. Nem todas vão ter, mas até 50% vão ter dificuldades. O tratamento varia muito, né? A gente pode falar assim em dois caminhos normalmente. Ou a gente vai operar, cirurgia para retirada dos focos da doença, ou a gente vai para a reprodução assistida, né? Preferencialmente para fertilização in vitro. Mas isso depende muito, depende dos outros fatores de infertilidade que podem vir associados. Causas masculinas, enfim. Cada caso é um caso, não tem uma conduta única. Esse assunto, olha, aí depois a gente já entraria aqui com a diferença de inseminação para fertilização. É um tema muito vasto, né, doutora? Realmente. Mas assim, da próxima vez a gente continua com esse tema, tá bom? Tá certo. Muitíssimo obrigada. Eu estive aqui com a doutora Lisiane Neves Bona, ela que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Muito obrigada, viu, doutora? Um prazer enorme pela aqui. A gente sabe que a agenda é sempre cheia, mas que bom que deu certo e que você está aqui para ajudar nosso público, que é um público que é de norte a sul do Piauí. É um prazer estar aqui, Nayara, falando de um assunto que eu adoro. Obrigada, viu, doutora? Por nada.